Fala, fala, turminha! Eu, professor Saulo Silva e a intérprete Cirlândia, estamos aqui de volta para darmos continuidade às nossas aulas remotas. Espero que todos estejam bem e tenham aproveitado bastante o recesso para descansar, renovar o fôlego e voltar com bastante vontade de aprendizagem, né? Então, turminha, nós estamos na nossa 10ª aula teórica, né? Então vamos parar para pensar um pouco. Pensar o quê? O conteúdo dessa unidade será ginástica. E mais especificamente, a cultura corporal da ginástica. Então, turminha, quando falamos em ginástica, perguntamos para você o que é ginástica ou aonde você vê ginástica, né? Hoje em dia, com o movimento das Olimpíadas, vamos dizer que vemos a ginástica, né, nas apresentações da ginástica rítmica, né, nas apresentações da ginástica artística, com suas acrobacias maravilhosas, com suas performances inacreditáveis. Então, turminha, né? E também vemos também nas academias com seus corpos, né, em busca dos seus corpos perfeitos, maravilhosos, onde se expressa, né, no fisiculturismo com a definição dos corpos, com a musculatura muito à mostra. Isso, né, podemos dizer que é a ginástica que vivemos hoje em dia, né? Mas aí perguntamos, o que é ginástica? Por que ela foi criada? Né? Onde e quando surgiu a ginástica? Qual o significado da palavra ginástica? Como ela entrou na escola? Então, são essas respostas que eu pretendo responder, a essas perguntas, né, que eu pretendo responder nas aulas de hoje. Então, vamos lá. Mas antes é importante a gente retomar a questão dos períodos históricos da humanidade, porque a gente vai fazer, né, um percurso entre eles. Então, basicamente, existem 4 períodos históricos da humanidade: a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Contemporânea. Lembrando que a pré-história é a questão dos homens da caverna, né? A Idade Antiga é a questão do Egito, Roma, né, e Grécia. A Idade Média é quando surgiu os castelos, reis, rainhas com os cavaleiros. E a Idade Contemporânea é depois do surgimento das máquinas até os dias atuais, até hoje em dia. Beleza? Então vamos lá. Para falar de ginástica, a gente precisa voltar no tempo e lá atrás, mais ou menos na Idade Antiga, né? Na Antiguidade. Por que na Antiguidade? Porque lá existia constantes guerras, né? E era necessário preparar os exércitos para as constantes guerras que tinham. Por quê? Porque exércitos bem treinados vencia grandes exércitos mal treinados. E aí nós temos a imagem, né, do filme 300, onde os espartanos, bem treinados, venceram um exército persa, né, mal treinado. E atrás deles tem uma montanha de corpos, né, fazendo jus à questão do treinamento. Então, turminha, é justamente nesse período, né? Que período da Grécia Antiga, com seus mitos, suas mitologias, né? Suas lendas, que vai surgir a ginástica. Então, eles vão desenvolver uma forma, né, de exercício físico que eles vão dar o nome de ginástica, a essa forma de exercício físico. E que forma é essa, né? O significado da palavra, né? A palavra ginástica origina do grego ginastética, que tem sentido aproximar de exercitar o corpo nu. Gimnos, do grego nu. Então, gente, a forma de exercitar o corpo nu, né? Na Grécia, eles chamavam isso de ginástica. É nu, pelado, com a mão no bolso, nuzinho, pelado. Tem uma música bem antiga que canta isso. Então, gente, é nesse período que o culto ao corpo vai surgir, ou seja, né, o conceito de beleza, a adoração àquele corpo, né, perfeito, definido, forte. Muito bacana isso. Então, gente,
Mas, né, hoje em dia, nós não exercitamos o corpo nu e definimos a ginástica hoje em dia como os exercícios físicos que deixam o corpo forte. Então, todo exercício físico que você está fazendo que deixa o corpo forte, chamamos ele de ginástica. E aí, tem foto, né, de imagens da internet que eu não sei se é verdadeira, mas, né, fica aí a definição de exercício físico que deixa o corpo forte. Bacana, né? E eles, os gregos, né, praticavam a ginástica, né, no que eles chamavam de palestras ou ginásio. Esses locais reunia, vamos dizer, a marcharia grega. As mulheres não eram permitidas nesses locais. E eles se reuniam para quê? Para fazer os exercícios físicos, para discutir política, artes como poesia, né, música, fazer esculturas, né? Esse local, as palestras dos ginásios, é local de formação dos gregos, dos cidadãos gregos, dos jovens gregos, né? E aí você deve estar me perguntando, professor, se é exercitar o corpo nu, por que existe aqui o cara que está vestido e o outro também vestido? Porque é nesse período que vão surgir os primeiros relatos de professores, né? E o professor era chamado de ginasiarca, geralmente era a figura mais importante, né, da educação intelectual grega. Ou seja, comparado a hoje em dia, vamos dizer que ele era o diretor da escola, certo? E também tinha o pedótripa, né? Quem era o pedótripa? Correspondia ao que hoje chamamos de professor de educação física. Tinha conhecimentos e prestígios comparados aos do médico e era também responsável pela formação do caráter dos jovens atenienses. Então, os exercícios físicos não era só para fortalecer o corpo e preparar eles para a guerra, mas para formar o caráter, né? Formar o cidadão grego e prepará-los para a guerra, consequentemente, né? Então, turminha, nesse período que existiam muitas guerras, e existiam as guerras entre os gregos, né? Principalmente entre Esparta e Atenas, que eram as cidades mais que se destacavam na Grécia. E com essas lutas entre os gregos, entre Esparta e Atenas, enfraqueceu o exército grego e proporcionou, né, a invasão romana da Grécia. A Grécia foi invadida por Roma e ficou, né, pelo domínio de Roma. Então, os gregos, eles obedeciam às leis de Roma. E o que foi que aconteceu, né? Com o domínio romano sobre a Grécia, o culto ao corpo foi perdendo importância, observado na proibição das Olimpíadas em 395 depois de Cristo. Quando o imperador romano Teodósio I, convertido ao cristianismo, proibiu todas as festas pagãs, e isso inclui os jogos gregos e, consequentemente, né, a ginástica. E a gente vai ver por quê, né? Então, futuramente, né, a Grécia, ela entra em desculpa, a Roma entra em decadência e é ocupada pelos bárbaros. Nós vamos ter a queda de Roma. E nesse período vai surgir um período de caos, de constante, sem normas, sem leis, e as batalhas, as guerras ficam cada vez mais numerosas. E aí, gente, vai surgir um outro período histórico, que é o período histórico que a gente chama de Idade Média, com a criação dos castelos, de verdadeiras fortalezas que serviam para proteger as pessoas, né? E durante esse período, nós vamos ter a proibição dos exercícios físicos, mais especificamente a proibição do cuidado ao corpo. Por quê? Porque existia uma forte influência religiosa, né? Onde a adoração ao corpo era algo satânico, ruim. E o corpo, né? A concepção de que o corpo era uma fonte de pecado, então você não precisava cuidar do corpo, e sim do espírito. E quem era contra, né, essas normas era
queimados na igreja, nas famosas Inquisição. Então, turminha, isso foi um grande período que levou a humanidade a um completo descaso com o corpo. Ficou tão grave, tão sério, turma, que eles chegavam a tomar banho uma, duas, três vezes ao ano. Ao ano que eles tomavam. Inclusive, tinha até o dia do banho, né, que era toda uma preparação para se tomar banho. Entretanto, né, turminha, os exercícios físicos ainda foram a base, né, de preparação dos soldados que lutavam nas cruzadas, que eram guerras consideradas guerras santas organizadas pela igreja para recuperar a Terra Santa, que é Jerusalém. Também, turma, um grupo, por se destacar com habilidades, né, físicas, eles foram chamados de saltimbancos. Não é saltabanco não, tá, gente? É saltimbancos. Então, o que eram os saltimbancos, né? Os saltimbancos nada mais era grupo de pessoas que iam de locais em locais onde existiam aquelas pessoas em troca, né, de comida e de moedas, de dinheiro, que na época já existia, mas era bastante escasso. Então, nesse período, nessas apresentações, né, vão se desenvolver, né, as acrobacias, né, o malabarismo. E as principais eram o contorcionismo e o equilibrismo. É nessa época que vai surgir a figura do bobo da corte, né? Vai surgir também manifestações que vão se desdobrar em outros fenômenos hoje em dia desfrutados, que são temas para próximas aulas, tá? E aí, turminha, com essa criação dessas fortalezas, a humanidade pôde se desenvolver, né? E se desenvolveu ao tal ponto que ela criou as máquinas. E com a criação das máquinas, a gente dá origem a outro período da humanidade, que é a idade contemporânea, a idade que a gente vive hoje. Então, com a criação das máquinas, a população que vivia no campo, ela migra para a cidade, né, para trabalhar nas fábricas recém-criadas. Porém, né, as fábricas elas necessitavam de trabalhadores fortes, né, saudáveis, e por conta daquela falta de higiene, né, eles eram fracos, adoeciam muito, não tinham força. E aí foi quando os estudiosos, os intelectuais, os pedagogos, os professores da época tiveram uma ideia fantástica, né? A inclusão, a ginástica entra na escola, ou seja, ele inclui a ginástica no currículo escolar, devido principalmente às descobertas arqueológicas, né? De antiga Grécia, onde eles vão encontrar documentos, né, que falavam da ginástica, de exercício físico, de formação do soldado, do grego forte fisicamente. Então, dessa forma, a ginástica ela entra nas escolas e futuramente ela vai se desenvolver em outros movimentos que vai ser tema das nossas próximas aulas, né? E aí, gente, vai uma dica, uma orientação, uma sugestão de exercício físico. Exercício físico esse conhecido como os alongamentos. Temos 12 formas de alongamento, onde você pode estar fazendo todo dia, principalmente ao acordar, porque você vai estar mais disposto, né, a fazer vai ter mais disposto a encarar todo dia, né? Só lembrando o seguinte, que vocês devem repetir esses movimentos, tanto de um lado como do outro, tá? E a sugestão é o seguinte, cada posição deve ser feita até sentir um pequeno desconforto, ou seja, uma leve dorzinha. E a duração é de 15 segundos. Então, você conta 15 segundinhos repetindo e faz cada uma dessas 12 posições aí, e você vai ver que você vai ter bem mais disposição para encarar o dia.
Outra sugestão de exercícios físicos são os exercícios físicos para fortalecer o corpo. E eu chamo esse de parafuso, né? Ele começa em pé e termina em pé. Então, como é ele? Vamos lá. Na figura 1, a pessoa está em pé. Na figura 2, ela agacha, bota a mão no chão. Na figura 3, o que é que acontece? Ela dá um saltito para estender as pernas, ficando na posição de prancha. Na figura 4, o que ela vai fazer? Ela vai dar outro saltito e encolher as pernas, puxando as pernas para frente. Na figura 5, ela vai ficar em pé e na figura 6, ela dá um salto. Então, fica em pé com salto. Né? A sugestão é você fazer 3 séries, são 3 vezes, às vezes de 5 repetições, com intervalo de 1 minuto de descanso. Ou seja, você faz a primeira série, que são 5 exercícios, né? Faz todo esse movimento aí, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e a 5ª vez você descansa, né, 1 minutinho. Depois você repete mais uma série, depois você repete a outra. Então, são 3 séries para você fazer. Tranquilo? E aí, a última sugestão é o de carretilha, né? Ou seja, você fica agachado, com as mãos apoiadas no chão e os joelhos não encostados no chão. O que é que você vai fazer? Os pés vão ficar no local e você vai se deslocar para frente, abaixar o corpo, ficar na posição de prancha, né, que é estendido, abaixa o corpo, sobe o corpo e volta para a posição de agachado. Isso aí você pode chamar a mãe, papai, tio, avó, e tá fazendo com eles, tá bom, turminha? Estamos chegando ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.